Prepare-se, porque a partir de agora, nada na sua vida continuará igual. O que você vai ouvir aqui não é apenas uma afirmação, é um código espiritual, um portal de ativação que muita gente passa a vida inteira sem descobrir. Antes de começarmos, me diz teu nome e a cidade de onde está falando. Eu adoro saber até onde essa mensagem poderosa alcança. Respire fundo, porque hoje você vai entender por que tanta coisa travou, por que tanta porta fechou e por que de repente tudo começa a se mover ao seu favor. Este é o momento exato da virada. A partir de agora, tudo o que pertence ao seu campo divino começa a vir até você, sem esforço. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E isso começa a se tornar evidente no exato instante em que eu percebo que não estou aqui por acaso. Existe um campo invisível que organiza destinos, conduz oportunidades e realinha caminhos quando a mente finalmente cede ao poder da verdade. Por muito tempo, eu caminhei acreditando que precisava provar meu valor, correr atrás de dinheiro, implorar por atenção, lutar contra portas fechadas e carregar culpas que me aprisionavam em ciclos de atraso. Mas, quando compreendo que existe uma assinatura vibracional que já contém tudo o que é meu por direito divino, algo começa a se mover sem que eu precise exigir, forçar ou implorar. É quase conspiratório, como se forças silenciosas estivessem trabalhando nos bastidores da minha vida. E talvez estejam, porque, quando eu me conecto ao meu campo divino, aquilo que antes parecia impossível torna-se inevitável. A prosperidade não é um acaso, é uma resposta natural a quem finalmente descobriu sua origem. É por isso que, a cada respiração, eu sinto o peso das dívidas sendo substituído por uma clareza jamais experimentada. E ainda assim algo dentro de mim avisa: o que está chegando é maior do que você imagina. Aguarde, há uma virada. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, porque o esforço sempre esteve na tentativa de ser quem eu não era. Eu me escondi atrás de medos, me defendi com desculpas, carreguei crenças que diziam que ganhar dinheiro era difícil, que prosperidade era privilégio de poucos, que abundância não era algo que se conquistava, mas algo que se invejava à distância. E é aqui que tudo começa a mudar, porque o que pertence ao meu campo divino não precisa ser conquistado com desgaste. Precisa apenas ser acessado. A vida sempre sussurra sinais, mas a mente ferida não consegue ouvi-los. Hoje eu permito que a vida fale mais alto do que as feridas. Eu libero a narrativa da escassez, da comparação e da autossabotagem. Eu deixo ir o roteiro de fracasso que tentaram me ensinar, porque há algo maior, escondido, conspirando a meu favor. Eu sinto, eu sei, e é aqui que a energia começa a virar. O campo está se abrindo, e o que é meu começa a emergir na superfície do possível. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui o dinheiro que antes parecia distante, as oportunidades que sumiam no último segundo, os relacionamentos que murchavam, os sonhos que nunca saíam do papel. Eles não eram impossíveis. Eu é que estava desconectado da frequência certa. A vida não entrega abundância para quem vibra sobrevivência. E por isso passei anos preso em dívidas, tentando ganhar dinheiro com pressa, medo e urgência, sem perceber que essa vibração cria mais escassez. Mas agora eu entendo o movimento oculto. O campo divino não responde ao desespero. Ele responde à certeza. Quando eu afirmo que tudo me chega sem esforço, estou reafirmando que existe uma inteligência guiando cada detalhe da minha vida. E quando essa inteligência assume o comando, toda a luta interna cessa. Este é o começo da reversão que muda destinos. E, no entanto, o que está prestes a acontecer é ainda maior. Preste atenção. A primeira grande revelação está por vir.
Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e eu começo a enxergar que sempre houve algo me empurrando para um futuro que eu não entendia. As quedas, as portas fechadas, os relacionamentos perdidos, os fracassos que me envergonhavam, tudo aquilo que parecia punição era, na verdade, realinhamento. É quase assustador perceber que nada foi aleatório. O dinheiro que eu perdi, as oportunidades que escorreram pelos dedos, as pessoas que saíram da minha vida, tudo me trouxe até aqui para que eu finalmente entendesse. Eu não estava pronto para receber o que era meu. Agora eu estou. E quando estou, a vida se move rápido, muito rápido, rápido demais para ser coincidência. Algo está se aproximando. Eu sinto o campo vibrar, abrir, responder. É o início do fluxo, e quando o fluxo começa, nada consegue pará-lo. Mas o mais surpreendente ainda não foi dito. É agora que o mistério se aprofunda. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E é neste ponto que eu começo a notar uma mudança quase imperceptível, mas profunda, no meu campo emocional. Antes, eu acreditava que precisava correr, provar, convencer, insistir. Hoje, eu percebo que tudo o que eu buscava já estava me buscando também. Existe uma força silenciosa puxando minha vida para um eixo que eu não via. E essa força começa sempre com um desconforto, uma sensação de que aquilo que eu vivia não fazia mais sentido, uma pressão interna para romper ciclos, uma inquietação que não me deixava dormir. Eu confundia isso com fracasso, mas agora entendo. Era o meu campo divino gritando para que eu saísse do pequeno e assumisse o lugar que sempre foi meu. É aqui que a revelação começa a se desenrolar. Nada do que eu perdi foi perda. Tudo o que parecia me atrasar estava apenas preparando espaço para o que viria. E o que virá é grande, maior do que tudo o que vivi, porque agora eu estou alinhado. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e essa simples compreensão desmonta todo o medo que carreguei sobre dinheiro. Medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir, medo de ficar para trás. Eu vivi com medo por tanto tempo que esqueci que prosperar é um estado natural, não uma batalha. Mas, quando a mente abre espaço para a abundância, o campo responde. E responde rápido. Ideias começam a surgir, oportunidades se apresentam, soluções aparecem onde antes só havia paredes. O dinheiro flui de maneiras inesperadas, negócios se abrem, portas financeiras que pareciam trancadas há anos começam a ceder. Não há luta, não há desespero, há alinhamento. E quando há alinhamento, há colheita. Mas ainda existe um segredo oculto sobre o seu campo divino que quase ninguém sabe. E é isso que começa a ser revelado agora. Prepare-se. A narrativa muda mais uma vez. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, porque cada vez que eu tento controlar tudo, eu bloqueio o movimento natural da vida. Eu aprendi a confiar no caos, na incerteza, no improviso da existência. E foi exatamente quando soltei o controle que tudo começou a se encaixar. A vida é sábia e tem senso de direção. Quando eu paro de lutar contra o fluxo me leva exatamente onde eu deveria estar. E é assim que os sinais começam a surgir. Pessoas que reaparecem, mensagens que chegam no momento certo, oportunidades que se alinham, ideias que florescem, caminhos que se iluminam. Nada disso é aleatório, nada. Tudo faz parte de um grande plano que sempre existiu. E quando eu percebo isso, a ansiedade perde força. A autossabotagem perde força, a dúvida perde força, porque a certeza se instala. E com ela vem a segunda grande virada desta jornada. Se algo está demorando, é porque está sendo preparado em silêncio para chegar maior do que você pediu. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e eu entendo que a vida nunca me negou nada. Eu é que ainda não tinha a estrutura interna para receber.
As bênçãos que eu pedi estavam prontas. Eu é que estava fechado. Quando eu expandi, elas vieram. Quando eu amadureci, elas chegaram. Quando eu curei minhas feridas, a vida respondeu. Porque o campo divino é como um ímã poderoso, mas só funciona quando eu estou vibrando na verdade, não na carência. E hoje eu vibro na certeza, na clareza, na convicção de que nada poderá impedir o que é meu. E ainda assim, algo dentro de mim insiste em sussurrar. Isso é só o começo. Existe uma revelação muito mais profunda prestes a ser exposta. E quando ela chegar, nada mais fará sentido como antes. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E eu começo a compreender que parte do meu sofrimento veio de tentar manter perto o que não era meu. Relacionamentos que me drenavam, trabalhos que me esmagavam, caminhos que me diminuíam. Eu acreditava que precisava manter aquilo por medo de não encontrar nada melhor. Mas o que pertence ao meu campo divino não me esmaga, não me adoece, não me culpa, não me prende. O que pertence ao meu campo divino me expande. E foi por isso que muitas coisas ruíram. Não era azar, era proteção, não era rejeição, era redirecionamento, não era perda, era libertação. Quando entendo isso, uma paz estranha se instala, porque percebo que sempre fui guiado, sempre, até mesmo nos dias em que me senti completamente sozinho. E agora, finalmente, começa a grande revelação desta jornada. Nada que seja meu exigirá que eu me destrua para ser mantido. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E isso inclui a liberdade financeira que eu tanto busquei. Eu passei por períodos de dívidas, humilhações, noites sem dormir, contas acumuladas, medo do futuro. Mas todas essas experiências construíram dentro de mim a estrutura necessária para receber prosperidade de forma madura. Se tivesse chegado antes, teria sido desperdiçada. Agora, não. Agora eu sei como cuidar, como agir, como me posicionar. Agora eu sei que dinheiro não é inimigo, é ferramenta, e quando usado com consciência, ele se multiplica. É aqui que a energia vira mais uma vez. O campo começa a acelerar. Algo se aproxima, e não é pequeno. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, porque quando eu paro de correr atrás, eu finalmente permito que a vida corra até mim. Essa é a parte que quase ninguém entende. O esforço excessivo afasta. A vibração da luta repele. Mas a vibração da certeza atrai. É por isso que agora, oportunidades inesperadas começam a surgir. Pessoas certas começam a entrar na minha vida. Situações improváveis começam a se alinhar. E tudo isso sem desgaste, sem desespero, sem coerção. Apenas fluxo. E quando o fluxo começa a agir, nada consegue contê-lo. A prosperidade que antes parecia impossível, agora surge como consequência natural. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nos bastidores desta jornada. E quando for revelado, vai mudar tudo. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E eu finalmente aceito que o universo não trabalha contra mim, mas comigo. Nada que eu vivi foi punição. Nada foi atraso. Nada foi erro. Tudo fez parte da construção da versão de mim que tem coragem de receber o que pediu. E é aqui que a terceira grande virada desta narrativa acontece. Uma revelação que muitos evitam, mas que precisa ser dita. Às vezes, aquilo que você achou que queria era pequeno demais para o destino que te pertence. E é justamente por isso que algumas portas se fecharam. Porque havia algo maior, algo mais alinhado, algo que agora finalmente começa a se aproximar. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e à medida que essa verdade se expande dentro de mim, percebo que as experiências que mais doeram foram exatamente aquelas que abriram o espaço necessário para o novo entrar. A dor não foi inimiga,
foi mensageira. Foi a forma silenciosa que a vida encontrou para me dizer que eu estava vivendo abaixo da minha verdadeira potência. E quando começo a compreender isso, meu passado inteiro muda de significado. Tudo o que antes parecia um castigo se revela como preparação. Cada queda foi estratégia, cada perda foi reorientação, cada atraso foi proteção. E é neste exato ponto da jornada que uma nova revelação começa a despontar. O que pertence ao meu campo divino nunca se perde. O que se perde era apenas o que eu segurava por medo. É aqui que o fluxo se intensifica, porque agora nada mais impede a chegada do que já estava destinado. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui a prosperidade que antes parecia distante. Eu caminhei por anos com um peso emocional e financeiro que parecia impossível de carregar. Dívidas acumuladas, falta de oportunidades, portas que se fechavam sem explicação. Eu tentava ganhar dinheiro de todas as maneiras, mas parecia sempre preso a um padrão invisível que puxava tudo para baixo. Hoje eu entendo. Não era incompetência, era desalinhamento. Porque aquilo que não pertence ao meu campo divino nunca se sustenta, mas aquilo que pertence chega com fluidez, multiplicação e força. E agora que eu estou alinhado, a prosperidade começa a se mover como ondas, uma após a outra. Há uma aceleração acontecendo. E ainda assim, algo dentro de mim avisa: isso não é o auge, é apenas o início da abundância real. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e eu começo a enxergar com clareza que as pessoas que me rejeitaram, humilharam ou subestimaram nunca fizeram parte do plano maior. Elas eram apenas pontes para que eu chegasse ao entendimento mais profundo. Minha vida está sendo guiada, sempre esteve, nos dias bons e nos dias em que eu quase desisti. E quando eu entendo isso, o papel da dor muda completamente. Ela se torna evidência de que algo maior está se aproximando. A vida sempre tira antes de dar, sempre silencia antes de revelar, sempre reorganiza antes de expandir. E agora eu vejo que estou no limiar de uma grande revelação. O campo está vibrando mais forte. Algo está prestes a se manifestar. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui a força interna que eu não sabia que tinha. Por muito tempo eu carreguei culpas que não eram minhas, assumi responsabilidades que me destruíam e vivi tentando agradar pessoas que nunca reconheceram meu valor. Mas agora, ao olhar para trás, percebo que tudo isso moldou o meu caráter. Fortaleceu minha mente e me ensinou a diferenciar o que é meu do que nunca foi. E quando faço essa distinção, o campo se reorganiza instantaneamente. O que não é meu vai embora. O que é meu começa a vir. E vem rápido, vem forte, vem sem esforço. Mas a grande verdade, aquela que transforma tudo, ainda não foi dita. Ela está chegando. E quando chegar, tudo muda. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E, neste ponto, eu percebo que a vida começa a me enviar sinais cada vez mais claros. A intuição se intensifica, as coincidências aumentam, as oportunidades aparecem em sequência. E eu sei que isso não é aleatório, é o campo se abrindo. É o universo me conduzindo ao meu próprio destino. Pela primeira vez, eu não preciso empurrar nada, não preciso forçar, não preciso implorar, basta permitir. E, quando permito, a abundância começa a circular. Ideias de negócio, soluções financeiras, pessoas certas, caminhos que antes eram invisíveis. É como se a realidade estivesse sendo redesenhada ao meu redor. E, mesmo assim, algo dentro de mim sussurra: você ainda não viu nada. Existe uma revelação oculta por trás de tudo isso, e ela finalmente está prestes a emergir. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e,
Ao experimentar esse movimento, eu começo a notar algo ainda mais profundo. Eu não estou prosperando apenas por fora, estou prosperando por dentro. O dinheiro que chega com fluidez não é apenas resultado de estratégias, é resultado de vibração. E essa vibração muda tudo. Muda a maneira como penso, como ajo, como decido, como recebo. A velha mentalidade de escassez começa a desaparecer e, com ela, some também o medo de perder, porque quem está conectado ao campo divino sabe que sempre haverá reposição. Sempre. Nada falta a quem está alinhado com a própria verdade. E, à medida que essa realidade se expande, uma nova virada se aproxima. Algo mais profundo será revelado. Algo que muda completamente a perspectiva sobre o que é esforço e o que é destino. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e eu começo a compreender que meus maiores bloqueios não estavam no mundo externo, mas nas crenças que carregava dentro de mim. Eu acreditava que precisava sofrer para merecer, trabalhar até me esgotar para conquistar, lutar contra o impossível para provar meu valor. Mas o campo divino não responde ao sofrimento, responde à certeza. Não responde ao desespero, responde à clareza. E, quando essa clareza se instala, os resultados se tornam rápidos, quase instantâneos. Ganhar dinheiro deixa de ser uma batalha e passa a ser consequência. Sair das dívidas deixa de ser um milagre e passa a ser reorganização. A prosperidade deixa de ser sonho e se torna estado. E, ainda assim, existe uma peça que falta, uma verdade profunda que explicará por que tudo começou a mudar tão de repente. Essa verdade está chegando. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E, por mais impressionante que pareça, começo a perceber que aquilo que pedi por anos estava sendo preparado nos bastidores enquanto eu lutava para sobreviver. A vida nunca me negou nada. Ela apenas esperou o momento em que eu teria capacidade de sustentar o que receberia. Isso muda tudo, porque revela que não fui rejeitado, fui protegido, não fui impedido, fui treinado, não fui esquecido, fui moldado. E quando essa consciência se instala, o campo se abre com uma força impressionante. Eu sinto que algo grande está se aproximando, algo que mudará minha relação com dinheiro, com oportunidades, com prosperidade. E a próxima virada, que parece quase cinematográfica, está a poucos passos de ser revelada. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e conforme avanço nessa jornada, percebo que a vida começa a enviar confirmações, pequenas vitórias diárias, portas que se abrem sem explicação, pessoas que chegam com intenções alinhadas, situações que antes exigiam luta, agora se resolvem com um simples movimento. Isso não é sorte, é sincronização. O campo está ativo, vibrando, respondendo. E essa resposta revela uma das verdades mais ocultas de todas. Quando você entra na frequência certa, a vida te entrega aquilo que antes você precisou implorar. Porque agora existe correspondência, agora existe preparação, agora existe alinhamento. E é nesse ponto da jornada que percebo que devo me preparar para algo maior que está chegando. A energia muda, o clima muda, o campo muda, e eu sei que nada disso é acidental. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e, nesse movimento, percebo que a vida está me ensinando algo fundamental. Eu não preciso correr atrás do que é meu, preciso correr atrás da versão que consegue receber. Esse é o verdadeiro segredo. Não é sobre perseguir sonhos com desespero, e sim sobre expandir para que eles tenham onde pousar. E, quando essa expansão acontece, o fluxo se torna inevitável. O dinheiro começa a circular com naturalidade. Oportunidades aparecem como se sempre tivessem estado ali. Ideias chegam com clareza. Soluções financeiras surgem em momentos perfeitos. E, ao perceber isso, uma certeza profunda se instala.
Eu estava tentando ser pequeno demais para o tamanho do meu chamado. Mas agora eu cresci. E porque cresci, o campo responde. Mas essa resposta ainda não é a última. Existe uma revelação a seguir que muda tudo. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E essa frase, que antes parecia bonita, agora se torna real, viva, palpável. Eu consigo sentir minha vida sendo reorganizada, pessoas saindo, oportunidades chegando, caminhos se abrindo, energia se renovando. É quase como assistir ao universo trabalhar em tempo real. E mesmo assim, algo me diz que ainda falta compreender uma lei oculta, uma dinâmica invisível que explica por que o fluxo funciona tão rápido quando finalmente se instala. Essa lei é simples, mas poderosa. Aquilo que é seu, reconhece você. Não precisa ser convencido, não precisa ser forçado, não precisa ser negociado. O que é seu te encontra, sempre. E é agora que a maior virada deste bloco começa a surgir. Algo muito maior está sendo alinhado. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, ao perceber isso, uma mistura de gratidão e espanto toma conta de mim. Como pude acreditar por tanto tempo que a vida estava contra mim? Como pude carregar culpas que nunca foram minhas? Como pude aceitar tão pouco quando nasci para muito? Mas agora não importa mais, porque agora eu estou desperto. Agora eu entendo. Agora eu recebo. E é aqui, exatamente neste ponto, que uma nova revelação começa a se formar no horizonte. Ela é grande, ela é profunda, ela é transformadora, e ela muda tudo o que virá a seguir. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e, neste ponto da jornada, começo a perceber que a vida sempre tentou me mostrar sinais que eu teimava em ignorar. Eu estava tão preso ao medo de faltar dinheiro, medo de fracassar, medo de não ser suficiente, que acreditava que tudo dependia do meu esforço extremo. Mas algo muda quando eu finalmente paro e escuto. Existe uma sabedoria secreta guiando cada detalhe da minha trajetória. Existe um propósito oculto por trás de cada demora, cada desvio, cada silêncio. E quando essa percepção desperta, o campo se expande. Começo a perceber que tudo o que tentei forçar nunca funcionou. E tudo o que era meu sempre chegou com suavidade. É aqui que uma verdade poderosa surge. O universo nunca atrasa o que é seu, apenas protege até que você esteja pronto. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E à medida que essa verdade se firma, percebo que o dinheiro que antes parecia impossível de ganhar começa a fluir com mais naturalidade. Não porque algo externo mudou, mas porque eu mudei. Minha vibração mudou, minha postura mudou, minha consciência mudou. O medo já não governa minhas decisões. A pressa já não distorce meu caminho. Agora existe clareza, e com clareza existe movimento. As oportunidades financeiras começam a surgir sem que eu precise implorar. A abundância começa a se manifestar como consequência, não como batalha. E ainda assim, dentro da profundidade deste fluxo, sinto que haverá mais uma virada. Algo ainda mais revelador está prestes a ser exposto. E quando for, tudo fará sentido. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E, à medida que essa compreensão se aprofunda, percebo que meus maiores bloqueios foram emocionais, não materiais. Eu não tinha um problema de dinheiro. Eu tinha um problema de identidade. Eu não sabia quem eu era, e por isso aceitei migalhas, me contentei com pouco, sobrevivi com o mínimo. Mas quando lembro ao meu espírito que fui criado para a abundância, algo realinha instantaneamente. É quase como se portas invisíveis se abrissem. A vida começa a responder, o campo começa a vibrar, a realidade começa a se mover. E neste ponto, uma revelação silenciosa começa a se formar. Aquilo que é seu nunca exige que você diminua quem é para caber nele. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e neste momento,
Percebo que estou sendo conduzido a um ponto de inflexão. Não há mais volta. Não há mais retorno ao velho. Algo está sendo quebrado dentro de mim. Algo que por anos me manteve preso ao medo, ao atraso, às dívidas, à sensação de fracasso. Agora, o campo me chama para cima, para mais, para o verdadeiro lugar que sempre foi meu. A energia muda, o clima muda, a vida inteira muda. E o mais impressionante é perceber que a transformação profunda não está acontecendo no mundo externo, mas dentro de mim. E quando a mudança interna é verdadeira, o universo inteiro se reorganiza ao redor dela. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e é exatamente aqui que começo a perceber que o universo nunca me negou prosperidade. Eu é que acreditava que não merecia. Eu carreguei por anos crenças herdadas, medos da família, traumas da infância, narrativas de fracasso. Eu acreditava que ter dinheiro era pecado, que receber era difícil, que estar por cima despertaria inveja, que a vida sempre daria um jeito de tirar aquilo que eu conquistasse. Mas quando eu elimino esses filtros, o campo se revela, e aquilo que antes parecia impossível se torna simples. As soluções financeiras aparecem, as oportunidades se multiplicam. O dinheiro chega de formas inesperadas. E tudo isso sem luta, sem guerra, sem conflito. O fluxo começa a agir, e quando o fluxo age, não há poder humano capaz de interromper. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui a coragem emocional que eu antes não tinha. Coragem para dizer não ao que me diminui. Coragem para sair de relações que drenam. Coragem para abandonar trabalhos que me escravizam. Coragem para parar de negociar meu valor. Coragem para me posicionar na frequência da abundância. Porque prosperidade não é apenas dinheiro, é coragem, clareza e identidade. Quando eu assumo quem eu sou, tudo muda. O campo se abre, o universo responde e, mesmo assim, sinto que há algo ainda mais profundo prestes a se revelar. Uma verdade que vai explicar por que tudo parece tão diferente agora. Algo que muda completamente a percepção sobre esforço, destino e alinhamento. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E eu começo a notar que não é apenas minha vida que está mudando, é meu olhar. Eu já não vejo o impossível como obstáculo, mas como convite. Já não vejo as dívidas como prisão, mas como ponto de partida. Já não vejo o atraso como fracasso, mas como preparação. Eu enxergo um padrão maior, uma inteligência maior, uma precisão divina que esteve atuando minha vida inteira. E é aqui que uma das revelações mais fortes surge. A vida nunca me afastou do que era meu. Ela me afastou do que me impediria de receber o que era meu. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E é neste ponto que o fluxo começa a ganhar velocidade. Algo que estava travado há anos se destrava. Algo que parecia impossível começa a se aproximar. Algo que foi pedido em silêncio finalmente se manifesta. É quase cinematográfico. A vida conspirando, alinhando, preparando, aproximando, e por mais que pareça inacreditável, esta ainda não é a revelação final. Existe algo maior, mais profundo, mais transformador prestes a ser exposto. E quando vier, tudo muda de lugar. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e conforme avanço, percebo que a vida trabalha com ciclos, portais e janelas. Alguns períodos exigem silêncio, outros exigem movimento, outros exigem coragem para deixar ir. E agora, neste exato momento, estou entrando em um ciclo completamente novo. Um ciclo de ativação, de expansão, de colheita. Tudo aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar como se tivesse vida própria. É o campo reagindo, é o universo respondendo, é minha vibração criando realidade. E a cada passo, uma nova confirmação surge. E ainda assim percebo que estou sendo preparado para algo ainda maior. Algo que não cabe em palavras comuns.
Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui a liberdade financeira que sempre desejei. Não é mais apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre crescer, expandir e multiplicar. O dinheiro agora chega com menos medo, menos pressão, menos dúvida. Ele chega como consequência natural de quem está em alinhamento. Sair das dívidas deixa de ser desafio e passa a ser reorganização. A prosperidade deixa de ser promessa e passa a ser presença. E à medida que tudo isso acontece, uma pergunta começa a ecoar dentro de mim. Se tudo está vindo tão rápido agora, o que mais está para chegar? Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, ao me aproximar desta nova consciência, percebo que a vida não está apenas me entregando coisas, está me revelando minha verdadeira identidade. Eu não sou o fracasso que vivi. Eu não sou as perdas que carreguei. Eu não sou as dívidas que enfrentei. Eu não sou o medo que me paralisou. Eu sou o campo divino em movimento. Eu sou a frequência que cria abundância. Eu sou a presença que abre caminhos. E quando essa consciência se instala, tudo muda de forma definitiva. Nada pode deter alguém que finalmente se lembra de quem é. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E, enquanto isso acontece, sinto que estou chegando ao limite entre o que era e o que começa agora. Há um portal invisível se abrindo, um ponto de não retorno, um momento em que a vida inteira muda de direção. E é exatamente aqui que uma revelação profunda começa a se aproximar, como uma onda silenciosa prestes a tocar a areia. Algo grande está vindo, algo que estava guardado para este momento, algo que vai transformar tudo o que virá a seguir. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e, à medida que avanço, percebo que a vida começa a revelar o verdadeiro motivo de tantas coisas terem dado errado no passado. Nada falhou por falha, falhou por proteção. Nada atrasou por injustiça, atrasou por alinhamento. Nada se perdeu por incompetência, perdeu-se porque não faria parte do meu futuro. E esta revelação muda completamente a forma como enxergo minha própria história. Aquilo que me doeu estava me preparando. Aquilo que me feriu estava me fortalecendo. Aquilo que me destruiu estava reconstruindo uma versão maior de mim. E agora que essa versão finalmente emergiu, a vida começa a liberar tudo aquilo que estava retido. Um ciclo antigo se fecha, um ciclo novo se abre, e dentro desse novo ciclo, o que é meu começa a vir com velocidade impressionante. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui oportunidades financeiras que antes pareciam inatingíveis. De repente, ideias que estavam adormecidas começam a despertar. Pessoas que antes ignoravam agora prestam atenção. Caminhos que estavam bloqueados começam a se abrir. É como se o universo estivesse reorganizando as peças do tabuleiro para garantir que nada do que é meu escape. Eu não preciso mais correr atrás de dinheiro. O dinheiro começa a correr até mim. Eu não preciso mais me desesperar para sair das dívidas. As soluções começam a se apresentar. Eu não preciso mais guerrear pela prosperidade. Ela chega como resultado natural do meu alinhamento interno. Mas enquanto isso acontece, percebo que ainda há uma revelação ainda mais profunda prestes a se manifestar. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, ao mergulhar nessa consciência, sinto que estou atravessando camadas invisíveis de resistência que antes me mantinham preso no mesmo lugar. Medos antigos começam a se dissolver. Crenças limitantes perdem força. Narrativas de escassez perdem autoridade. Eu começo a recuperar minha identidade, a lembrar quem eu sou, a reconhecer que fui criado para a abundância, não para a sobrevivência. E quando essa identidade desperta, a realidade responde. A vida me devolve tudo aquilo que por anos eu fui treinado a acreditar que não merecia. Mas ainda existe uma peça faltando, um segredo que está prestes a ser revelado e que explica por que a transformação começou tão rápido.
Essa peça é poderosa e está chegando. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, ao perceber isso, vejo que a vida sempre me ofereceu sinais de que eu estava sendo guiado. Só que naquela época eu não estava pronto para ver. Eu estava cansado, ferido, preocupado, preso em dívidas, tentando ganhar dinheiro sem parar, acreditando que prosperidade era privilégio dos outros. Mas o campo divino não opera por merecimento humano, opera por identidade espiritual. E agora, finalmente, eu estou vibrando na identidade certa. Por isso, tudo mudou. Por isso, tudo flui. Por isso, tudo se aproxima. Mas ainda há algo maior vindo. Algo tão revelador que será impossível voltar ao estado anterior depois que eu souber. E esse algo está prestes a ser revelado. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e é aqui que percebo a maior virada até agora. Meu passado não é motivo de vergonha, é prova do meu chamado. Tudo o que enfrentei foi exatamente o que precisava enfrentar para despertar o meu poder. Não existe expansão sem fricção. Não existe prosperidade sem identidade. Não existe abundância sem consciência. E agora que minha consciência mudou, tudo ao meu redor muda também. A vida começa a se reorganizar, as peças começam a se encaixar, o impossível começa a se aproximar. E cada passo que dou revela uma nova camada de verdade, como se um véu fosse sendo retirado lentamente, revelando uma paisagem que sempre esteve ali, mas que meus medos não me deixavam ver. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui o amor próprio que eu antes não tinha coragem de assumir. Por anos, eu negociei minha energia, diminuí minha luz, escondi meu valor, aceitei menos do que merecia. Mas agora, ao olhar para mim com honestidade, percebo que sempre fui maior do que acreditava. Sempre tive dons que ignorei. Sempre tive força que minimizei. Sempre tive uma luz que tentei apagar para caber no mundo pequeno dos outros. Mas agora eu cresci, e quando cresce por dentro, tudo cresce por fora. A prosperidade aumenta, o dinheiro flui, a vida responde. E, dentro desse movimento, uma verdade profunda começa a se formar. Aquilo que é seu te reconhece muito antes de você reconhecer que merece. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E, quando assumo essa identidade, percebo que a vida começa a se abrir como um caminho recém-iluminado. Começo a atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Começo a me afastar naturalmente de ambientes que já não combinam comigo. Começo a abandonar hábitos que antes me prendiam. É como se uma versão maior de mim tivesse assumido o controle. E, sob essa liderança interna, meus resultados financeiros começam a acelerar. O dinheiro flui com naturalidade. A abundância cresce. As dívidas se dissolvem. Não porque eu me esforcei mais, mas porque agora eu sou alguém capaz de sustentar aquilo que pedi. Mas, antes do próximo salto, há uma revelação que precisa ser dita. Uma verdade que explicará por que tudo mudou tão rápido. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, ao me aprofundar nessa consciência, entendo algo que transforma completamente a minha relação com o destino. Aquilo que é meu não precisa ser corrido, agarrado, forçado ou mendigado. O que é meu me encontra, me escolhe, me reconhece. Eu só preciso estar disponível, só preciso estar alinhado. Só preciso estar aberto, e agora estou. Eu sinto, eu sei, eu reconheço. E enquanto essa percepção se instala, uma força nova começa a nascer dentro de mim, como um prenúncio de que uma grande revelação está prestes a acontecer. Algo que mudará completamente o rumo da minha vida. Algo que já começou a se aproximar. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, neste ponto da jornada, percebo que o universo não responde ao meu pedido, responde à minha postura.
Quando eu peço com desespero, a vida lê escassez. Quando eu peço com medo, a vida lê dúvida. Quando eu peço com pressa, a vida lê falta. Mas quando eu afirmo com certeza, a vida lê poder. E é por isso que agora tudo começa a chegar. Ideias que geram dinheiro, oportunidades que multiplicam, caminhos que resolvem dívidas, pessoas que abrem portas. Nada disso é coincidência, é consequência. E dentro desse movimento, percebo que o que está acontecendo na minha vida não é apenas mudança, é ativação. Eu estou sendo puxado para uma versão maior de mim. E essa versão já sabe que nada do que é meu exige esforço para existir. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui a coragem de entrar em ambientes nos quais antes eu me achava pequeno demais. Agora eu sei, eu nunca fui pequeno. Eu apenas acreditava que era. O mundo refletiu a identidade errada que eu carregava. Mas quando a identidade certa desperta, o mundo inteiro muda de comportamento. Portas se abrem, oportunidades surgem, chances aparecem, tudo se movimenta. Porque agora, há coerência entre quem eu digo ser e quem eu realmente sou. A vida responde a essa coerência com abundância. E, mesmo assim, a sensação é de que algo ainda maior está chegando. Algo que não apenas muda o jogo, mas muda o jogador. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e ao perceber isso, uma paz profunda se instala. Não é a paz da inércia, é a paz do entendimento, do saber que aquilo que eu pedi está vindo, do saber que aquilo que perdi não faz falta, do saber que aquilo que desejei já está sendo preparado. É a paz de quem não precisa mais viver correndo atrás de migalhas. É a paz de quem descobriu que nasceu para a abundância. E quando essa paz se instala, a realidade inteira começa a se ajustar. O ritmo muda, o ar muda, a energia muda, eu mudo. Mas ainda falta a revelação que conecta todas as partes desta jornada. Ela está chegando, e será impossível voltar atrás depois dela. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, ao chegar neste ponto, percebo que estou atravessando o limite entre quem eu fui e quem estou me tornando. É como atravessar um portal invisível, onde nada do que era pequeno sobrevive. E ao atravessar, sinto que algo me acompanha, algo que sempre esteve comigo, mas eu não via. Uma força, uma direção. Uma inteligência divina organizando tudo por trás das cortinas da realidade. E quando essa verdade finalmente é vista, tudo muda, tudo se expande, tudo se revela. E o próximo bloco será o início da revelação mais profunda de toda esta jornada. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e ao entrar nesta nova camada da jornada, percebo que o universo não está apenas me entregando respostas, está me treinando para reconhecer sinais. Cada coincidência é uma confirmação, cada silêncio é uma preparação. Cada movimento invisível é uma peça do quebra-cabeça que sempre esteve se montando sem que eu percebesse. E agora, quando olho para essa estrutura invisível que sempre guiou meu destino, começo a entender que nada do que vivi foi acaso. As quedas foram instruções, as perdas foram direções, as dívidas foram lições, a escassez foi alerta. Tudo isso moldou a força que agora me permite receber aquilo que antes eu mesmo bloqueava. E, ao perceber isso, algo dentro de mim se expande. O campo se intensifica, a energia aumenta, porque o que é meu está se aproximando com velocidade. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui a prosperidade que durante anos eu pedi, mas que agora chega de forma diferente. Antes, eu queria dinheiro para sobreviver. Agora, eu atraio dinheiro para expandir. Antes eu tentava ganhar dinheiro para pagar dívidas. Agora o dinheiro chega para me libertar. Antes eu precisava lutar para não faltar. Agora eu recebo para transbordar. Essa mudança não é mágica, é vibracional, é interna, é identitária.
E é exatamente aqui que uma verdade profunda começa a surgir. O universo não dá abundância para quem vibra medo, mas para quem vibra destino. E agora eu vibro destino, eu vibro certeza. Eu vibro o chamado da minha própria essência. E porque vibro assim, tudo muda, tudo acelera, tudo responde. Mas ainda falta a revelação que costura tudo isso em uma única verdade. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E, enquanto essa compreensão se aprofunda, percebo que muito do que considerei fracasso foi apenas desgaste necessário para que eu finalmente parasse de insistir em portas que nunca foram minhas. A vida não fecha portas por crueldade, fecha por proteção. Quantas vezes eu tentei entrar em caminhos que teriam me destruído? Quantas vezes me forcei a permanecer onde minha alma gritava para sair? Quantas vezes insistia em lugares onde minha presença era diminuída? O universo sussurrou tantas vezes, mas eu não escutava, até que a dor se tornou tão grande que eu fui obrigado a partir. E agora, ao olhar para trás, vejo que a partida me salvou. Porque somente longe daquilo que me prendia, pude encontrar o caminho daquilo que é meu. E, exatamente neste ponto, a vida começa a anunciar algo maior que está vindo. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E, à medida que essa verdade se assenta, percebo que minha intuição nunca falhou. Eu falhei em confiar nela. As sensações que eu ignorava, os sinais que eu duvidava, os impulsos que eu reprimia, eram todos chamados do campo divino, tentando me conduzir para onde eu deveria estar. Agora, eu escuto. Agora, eu sinto. Agora, eu confio. E quando confio, o fluxo aumenta, a prosperidade se aproxima, o dinheiro se movimenta, a abundância se revela, mas ainda há uma virada, talvez a mais poderosa de todas, se aproximando nesta jornada. Uma virada que redefine tudo, passado, presente e futuro. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e é neste ponto que percebo que existe uma parte de mim, uma versão antiga, que ainda tenta entender racionalmente aquilo que só pode ser sentido. O campo divino não opera em lógica humana, opera em coerência espiritual. É por isso que tantas coisas que antes eu tentava explicar agora simplesmente acontecem sem que eu precise compreender. O fluxo age antes da mente entender. A vida reorganiza antes que eu perceba, e é nesse movimento que percebo algo ainda mais profundo. Não sou eu que atraio o que é meu. É o meu destino que me puxa para ele. E essa força que me puxa é muito maior do que qualquer esforço que eu poderia fazer. É por isso que agora tudo acelera. É por isso que agora tudo responde. É por isso que agora tudo se manifesta. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui uma mudança profunda na minha relação com o dinheiro. Antes eu via o dinheiro como fuga, sobrevivência, urgência. Hoje eu vejo como expansão, liberdade, expressão. O dinheiro não chega como correção, chega como consequência. Não chega como milagre, chega como resposta. Não chega como pedido, chega como reflexo da minha vibração. E quando essa consciência se torna real, algo extraordinário acontece. Eu deixo de temer o futuro, deixo de temer as contas, deixo de temer as dívidas, porque agora eu sei que minha prosperidade não depende de circunstâncias externas. Depende da minha identidade interna, e dentro dessa identidade todo portal se abre. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e à medida que avanço, percebo que minha expansão não é apenas financeira, é emocional, espiritual e energética. Eu estou me tornando alguém que antes eu não reconhecia. Estou mais consciente, mais centrado, mais seguro, mais alinhado, e a vida responde a esse alinhamento com precisão quase sobrenatural. Tudo se encaixa, tudo flui, tudo encontra lugar. E mesmo dentro desse fluxo,
Percebo que estou sendo preparado para uma revelação final, aquela que dará sentido a tudo o que experimentei, a toda dor, toda queda, toda busca. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E ao chegar a este ponto, percebo que algo realmente grande está se aproximando. Não é apenas uma mudança financeira, não é apenas uma oportunidade, não é apenas uma virada, é um salto. Um salto quântico de vida, consciência e destino. E esse salto só é possível porque finalmente entendi que nada do que é meu exige esforço para existir. Ele existe por origem. Ele existe por direito. Ele existe porque me pertence. E agora que me tornei quem precisava ser, ele está vindo e está perto, muito perto. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e neste ponto percebo que estou deixando para trás uma vida inteira de medo, pressa e sobrevivência. A urgência que me acompanhava por anos finalmente se dissolve. O desespero que guiava minhas decisões perde força. As culpas que me prendiam começam a desaparecer. É como se eu estivesse atravessando um limite invisível, deixando o antigo para trás e pisando em um território totalmente novo. Um território onde a abundância não é exceção, mas regra. Um território onde o futuro não assusta, mas chama. Um território onde o que é meu finalmente tem espaço para existir. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e, enquanto esta verdade se confirma, percebo que viver em alinhamento não significa ausência de desafios, mas presença de direção. Eu não estou perdido. Nunca estive. A vida esteve me guiando o tempo todo, mesmo quando eu acreditava estar sozinho. Cada movimento, cada queda, cada dor, cada vitória foi parte de um roteiro maior. Um roteiro que agora começa a fazer sentido. E ao reconhecer isso, algo poderoso desperta dentro de mim. A certeza inabalável de que o melhor ainda não aconteceu. O melhor está vindo. O melhor está se aproximando com força. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E isso inclui a versão de mim que eu sempre quis ser, mas que tinha medo de assumir. A versão segura, a versão próspera, a versão abundante, a versão que não se sabota, a versão que não se encolhe, a versão que não aceita pouco. Ela está chegando, ela está emergindo, ela está tomando espaço, e porque ela está nascendo, minha vida começa a se expandir em todas as direções. O dinheiro flui. As dívidas diminuem, a sorte aumenta, as oportunidades se multiplicam. Nada disso é acaso. É o campo respondendo à minha própria expansão. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e enquanto essa nova realidade se instala, sinto que estou me aproximando da revelação mais profunda de todas. Aquela que não apenas muda a forma como eu vejo a vida, mas muda a forma como eu existo nela. Algo grandioso está prestes a ser revelado. Algo que dará sentido a toda a jornada até aqui. Algo que mostrará porque tudo aconteceu exatamente como aconteceu. E essa revelação começa no próximo bloco. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e ao entrar nesta última etapa da jornada, percebo que cada acontecimento da minha vida apontava para este momento. Mesmo o que me machucou, mesmo o que me atrasou, mesmo o que me envergonhou, tudo serviu a um propósito maior que agora começa a se revelar por completo. Não foi azar, não foi injustiça, não foi falta de valor, foi preparação, foi alinhamento, foi lapidação. E agora, quando finalmente compreendo isso, sinto que uma porta monumental está se abrindo diante de mim. Uma porta que nunca se abriu antes. Uma porta que só se abre quando a alma amadurece. E, ao atravessá-la, começo a perceber que estou entrando em um território onde tudo aquilo que é meu corre na minha direção com velocidade imparável. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui oportunidades que antes pareciam inalcançáveis.
É como se a vida estivesse recompensando cada batalha silenciosa, cada lágrima escondida, cada noite em que pensei em desistir. O dinheiro começa a fluir de maneiras inesperadas. As dívidas perdem força diante da clareza que agora possuo. A prosperidade deixa de ser uma miragem distante e começa a se tornar concreta, presente, real. E, ao viver essa transição, percebo que existe algo inegável acontecendo. Estou me tornando um ímã para o que é meu. Não um ímã por esforço, mas por identidade. Agora eu vibro o que mereço. Agora eu atraio o que sou. Agora eu recebo sem resistência. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e é aqui que percebo que a vida opera em níveis que a mente humana não alcança. Enquanto eu me preocupava, algo trabalhava em meu favor. Enquanto eu tentava controlar, algo organizava meus passos. Enquanto eu acreditava estar atrasado, algo acelerava meu destino por caminhos invisíveis. E essa percepção traz uma liberdade indescritível. Eu finalmente entendo que não existe atraso quando se está alinhado. Existe tempo divino, existe ordem divina, existe movimento divino. E agora, pela primeira vez, tudo isso se revela sem máscaras, sem ruído, sem resistência. Mas ainda há uma revelação final, uma que muda tudo o que virá depois. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e neste ponto, percebo que a verdadeira virada não está apenas na abundância externa, mas na compreensão interna. A revelação é simples, mas poderosa. Eu não atraio o que quero, atraio o que sou. E agora que sou alguém que acredita, que confia, que vibra alto, que se honra, que se respeita, que entende o próprio valor, tudo aquilo que antes fugia de mim começa a se aproximar com facilidade impressionante. É como se o universo dissesse: agora você está pronto, agora você pode receber, agora você pode viver o que sempre foi seu. E, ao ouvir esse chamado silencioso, sei que estou prestes a entrar no maior ciclo da minha vida. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E neste momento, sinto que a vida começa a revelar o verdadeiro significado da abundância. Abundância não é ter muito, é não temer a falta. Não é carregar riqueza, é carregar confiança. Não é acumular dinheiro, é deixar o dinheiro circular sem medo. Quando percebo isso, algo muda profundamente dentro de mim. A ansiedade se dissolve. O medo se desfaz, a pressão financeira perde intensidade e a prosperidade começa a se manifestar com leveza. Não há mais urgência, não há mais desespero, há fluxo, há certeza, há direção. E dentro dessa direção, percebo que estou sendo guiado a uma revelação que conecta toda a jornada. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e isso inclui a libertação definitiva de todas as narrativas que antes me aprisionavam. Eu deixo para trás a crença de que ganhar dinheiro é difícil. Eu deixo para trás a culpa por desejar prosperidade. Eu deixo para trás a vergonha de pedir mais da vida. Eu deixo para trás a identidade de sobrevivente, porque agora eu sou criador. Agora eu sou abundante. Agora eu sou alinhado com a força que sempre esteve comigo. E enquanto essa força se manifesta, percebo que estou sendo levado diretamente ao centro do meu destino. Tudo se encaixa, tudo faz sentido, tudo se revela. E ainda falta uma última peça, a revelação final desta jornada. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e à medida que essa verdade se torna real, percebo que jamais estive sozinho. Houve sempre algo, uma presença, uma direção, uma inteligência, guiando meus passos, protegendo meus caminhos, adiando o que não era meu, acelerando o que me pertencia, reorganizando tudo para que eu chegasse exatamente aqui, ao ponto em que finalmente entendo que não preciso mais lutar com a vida, eu só preciso caminhar ao lado dela.
E quando caminho assim, o impossível se aproxima, o improvável acontece, o extraordinário se manifesta. Isso é apenas o prelúdio da revelação final. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço, e, ao chegar aqui, sinto que o campo inteiro fica em silêncio. É o silêncio antes da revelação, o silêncio antes da virada, o silêncio antes do despertar completo. Algo grandioso está prestes a ser dito, algo que muda tudo, que redefine meu passado, ilumina meu presente e expande meu futuro. A revelação está aqui, pronta para se revelar no bloco final. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E agora, diante de tudo o que vivi, sinto a revelação final se formando dentro de mim com clareza absoluta. A verdade é esta. Eu nunca estive correndo atrás do que era meu. O que era meu sempre esteve correndo atrás de mim. Eu era o único bloqueio. Eu era o único atraso. Eu era a única resistência. Quando eu curei minhas feridas, o caminho se abriu. Quando eu abandonei o medo, a abundância fluiu. Quando eu me alinhei, o universo respondeu. Nunca foi sobre esforço, sempre foi sobre sintonia. Nunca foi sobre ganhar, sempre foi sobre permitir. Nunca foi sobre correr, sempre foi sobre reconhecer. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E ao integrar essa verdade, percebo que estou pisando em um território onde nada do que é pequeno sobrevive. Agora eu vibro alto demais para aceitar migalhas, fortalecido demais para aceitar escassez, consciente demais para aceitar dívidas emocionais ou financeiras como destino. Eu sei que nasci para a abundância. Eu sei que nasci para a expansão. Eu sei que nasci para a prosperidade. E por isso, tudo que é meu, absolutamente tudo, começa a se aproximar com velocidade e precisão. A prosperidade chega, as oportunidades chegam, o dinheiro chega, a vida responde, e eu recebo. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço. E ao finalizar esta jornada, percebo que carrego agora algo que jamais me será tirado. A convicção interna de que estou alinhado com o meu próprio destino. Não importa o tempo, não importa o caminho, não importa o cenário. O que é meu sempre me encontrará. Nada pode impedir o que nasce no campo divino. Nada pode bloquear o que nasce da origem. Nada pode interromper o que foi escrito antes mesmo que eu chegasse aqui. E agora que sei disso, caminho diferente, vibro diferente, escolho diferente, vivo diferente. Tudo se transforma quando eu entendo quem sou. Tudo o que pertence ao meu campo divino vem até mim sem esforço e, ao encerrar esta narrativa, deixo um lembrete que ecoa profundamente. O universo sempre esteve do seu lado, sempre. Até nos momentos em que você mais duvidou disso. Agora você sabe. Agora você vê. Agora você sente. E daqui para frente, nada voltará a ser como antes. Porque quem desperta para o próprio campo divino nunca mais se perde. Nunca mais volta ao pequeno. Nunca mais aceita menos do que merece. Este é o início da sua abundância definitiva. A partir daqui, tudo chega. Tudo flui. Tudo prospera.